momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para o que façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas ainda e não sabemos como será o retorno para as atividades presenciais. Pois bem, o nosso tema de hoje são as práticas de escritura, as cenas da escola. Para conversar conosco, está aqui presente a Viviane Cristina Pereira dos Santos Marujo. A Viviane é mestre em educação e doutoranda em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Bom dia, Viviane. Muito obrigada por ter aceito esse convite e eu te passo a palavra. Bom dia, né? É uma alegria poder estarmos aqui falando de um tema que me é muito caro, né? Pensar a leitura e a escrita na sala de aula, sobretudo nos tempos atuais, né? Eu acho que seja importante nós pensarmos como professores, né? O quanto, em meio a tantos desafios, né, que um jovem hoje precisa enfrentar, ler e escrever como práticas que tomam a vida desses estudantes, né, acaba ganhando uma dimensão ainda maior, né? E para começar essa conversa nossa, eu trago um trecho de um texto do professor Luciano Bedin da Costa, do livro Ainda Escrever, 58 combates para uma política do texto. O trecho diz o seguinte, que não se trata simplesmente de defendermos a escrita por ela mesma, né? Mas, principalmente, a garantia a uma certa política. Com isso, não estamos querendo defender, por exemplo, a literatura, o romance, a ficção. As formas aqui não são tão importantes assim, tá? Por quê? Porque entendemos por política justamente um exercício de resistências às formas, visto que elas faz eminentemente em uma relação de forças, né? E aí, nesse sentido, o que eu venho conversar hoje com os meus colegas professores, né? O quanto o ler e o escrever está condicionado a determinadas formas. Isso é um problema em si mesmo? Não, né? A escola como esse espaço de encontro, de ensino, cabe a ela também ensinar ao modo das formas. E aqui eu me refiro especialmente à forma da redação, por exemplo, né? Como professora de ensino médio, acompanhando os jovens, né? O quanto essa forma é necessária, legítima, mas seria apenas ela a única possibilidade de ler e escrever? É esse o questionamento que eu venho trazer para nós hoje, né? Sobretudo num momento de tantas tensões, de tantos desafios, onde as incertezas acerca do futuro, pensando explicitamente assim, num jovem de ensino médio, ganhou uma dimensão ainda maior, né? Pensando nisso, e para poder pensar outras possibilidades para ler e para escrever, que eu trouxe para a nossa conversa um conceito que ajuda justamente a pensar outras possibilidades para o ler e escrever. É um conceito de escritura, né? Do crítico literário francês Roland Barthes, a partir do qual a gente não faz mais essa divisão tão estanque, né, entre ler e escrever, né? Sabemos que na prática diária de sala de aula, ou mesmo para nossa formação, está implicado numa verdade. Eu leio para reproduzir o meu escrito numa compreensão
E assim eu sigo. Aliás, para bem escrever, eu tenho que ler muito, né? Já está implícito isso. E a partir desse conceito de escritura, a gente passa a operacionalizar o ler e o escrever como práticas indissociáveis. Mas como isso se dá? Né? Como isso vai acontecer lá na minha sala de aula, com o meu aluno, né? Numa atividade, por exemplo. Primeiramente, tem um trecho de um artigo dele, no livro Rumor da Língua, que fala sobre ler, escrever a leitura, aliás. O título do artigo é Escrever a Leitura. E eu penso que todos nós já devemos ter passado por essa experiência. Sabe quando a gente pega um texto e começa a ler, e lá pelas tantas a gente levanta a cabeça e começa uns devaneios sobre o que está ali, né? Não por falta de interesse, e é justamente o que ele aponta no artigo, é justamente pelas associações, pelas ideias que aquela leitura dispara em mim. Contudo, eu não preciso simplesmente achar que isso tem a ver com algo de uma interpretação pessoal do que está lá, e sim daquilo que me tocou, que me afetou de tal maneira que eu passo a escrever com o texto, percebe? E não sobre o texto. Nesse sentido, é desafiador, sim, por quê? Porque os jovens e nós, né, não vamos colocar só nós professores ou nós, os estudantes, estão mais aprisionados às formas, né, de reprodução do lido no escrito, né? Mas talvez não precisamos seguir fazendo apenas desse modo. E aqui acho que vai um cuidado muito grande de não destituirmos as formas redacionais ou qualquer outra que seja, né, para substituí-la por práticas de escritura, né, de modo generalizado. Penso que não, né? A questão é pensar em um espaço de abertura entre tantas práticas, incluirmos essa também. Né? Incluirmos a possibilidade de ler e de escrever a partir do lido, a partir daquilo que me toca num determinado texto. Né? E, com isso, produzir, né, uma singularidade e exercícios de invenção com lido e com escrito. Quantas vezes eu vi os jovens assim, elegendo que, ou melhor dizendo, não, né, dizendo que escrever é difícil, é muito difícil, né? E eu ficava pensando, qual será a dificuldade de alguém que, falando português, lendo em português, a sua língua materna, né, tendo... Por que escrever é difícil? Será que não está relacionado a quase uma interdição do que seja escrever, ou escrever como um lugar muito idealizado, né, o do escritor? Isso também é tratado por esse teórico, né? O quanto, a partir, quando você faz esse movimento de deslocar de uma centralidade para o autor e traz isso para o leitor, que esse leitor, ao ler, ele também está produzindo o texto dele, né? Nesse sentido, a gente começa a ter mais liberdade, né? A poder pensar outras possibilidades para o ler e escrever na sala de aula, com essas vidas. Né? Posso te Por interromper um favor. pouquinho, porque te ouvindo, não lendo, mas te escutando, me permitir fazer esse devaneio que tu convidou, né, e prestar atenção ao devaneio, assim, ergui a cabeça da tua escuta e fiquei pensando nas tuas palavras e associando, então, e me ocorre que o quanto essa forma de se pensar, a possibilidade de escrita, situando nesses estudantes do ensino médio que tu estás comentando, né, o quanto isso não pode ser libertador, usando tuas palavras, e o quanto essa abertura não é importante no momento, em todos os momentos da vida, mas nós vivemos um momento de cerceamento com a pandemia. Nós vivemos um momento de enclausuramento. Então, o quanto numa experiência, uma vivência, uma experiência em escola, com a escrita, com essa possibilidade de abertura, quanto isso não pode ser importante, né? Em alguns momentos, a escola poder
oportunizar isso, né, para que o jovem possa se deparar consigo mesmo a partir de outras perspectivas, que ele possa se indagar, que ele possa associar, que ele possa e escutar isso dos seus colegas também. Então, eu só fiquei assim, tecendo isso, Viviane. Mas não quero te interromper tanto, a gente está quase ao final, né? Só queria registrar, que fiquei pensando nisso. Perfeito. Professora Cláudia, junto a isso, podemos pensar muitas coisas, né? E como não há respostas fáceis, né? Cada instituição, ou cada sala de aula, ou cada vida de estudante nesse momento, né? Vive os seus desafios. Mas a gente pode pensar, se isso não acontece na minha aula, será que poderia abrir um espaço de encontro desses estudantes? Há instituições que fazem isso, né? Espaços literários, o nome, né, para esse espaço vai se construindo nesse lugar. Mas é em relação a isso que você coloca, um espaço de encontro com ler e com escrever, onde haja, sim, conversações, escuta, e que, ao liberar minimamente diante de tantas clausuras que já vivemos, né, nós teremos uma outra relação com ler e com escrever. E que, possivelmente, também reverberará na escrita as formas, né? As formas redacionais, as demandas que a escola tem. Por isso que é importante, né? Pensar que não é ou isto ou aquilo, né? E, por fim, é pensar que as práticas de escritura, né, fazendo da leitura e da escrita uma prática indissociável acontecendo ao mesmo tempo, né, ela possa nos dar dois elementos importantes para agora, que é a atenção e uma certa sensibilidade, tão necessária, né, e a sensibilidade e a atenção acerca daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escreve, e não apenas aquilo que a gente acumula como uma experiência, né, de saber, de informações para reproduzir. Ficarmos mais atentos, né? Aliás, é o trecho final, assim, do livro do professor Luciano, né? Falando de estarmos mais atentos e sensíveis àquilo que lemos e escrevemos. Eu diria, estarmos mais atentos e sensíveis àquilo que estamos vivendo nesse momento, né? Talvez assim possamos seguir com mais coragem e com mais alegria também, com mais leveza diante de tudo que estamos vivendo no momento. Viviane, eu quero te agradecer por tuas belíssimas palavras. Gostaria de poder contar contigo num outro momento para que a gente continue essa conversa maravilhosa. Agradecemos a todos pela atenção, especialmente a ti por abordar esse tema, Viviane. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos. Nos enviem seus comentários, seus questionamentos e suas sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva. Muito obrigada a todos.